A fascinante história de Ismael, o filho de Abraão e Agar. Imagine a seguinte cena: um menino caminhando pelo deserto com sua mãe, sob o sol escaldante, sem água, sem comida, sentindo o peso do abandono. E, ao mesmo tempo, Deus, no céu, observando tudo, pronto para agir em favor deles. Você já ouviu falar de Ismael, o filho de Abraão? Será que ele foi mesmo esquecido? Será que sua história é irrelevante ou há algo muito mais profundo escondido em sua trajetória? Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para explorar a história completa de Ismael, o filho que muitos consideram esquecido, mas que foi profundamente marcado pela promessa de Deus. Este é um tema que vai abrir os seus olhos para a riqueza da palavra do Senhor e como ela se aplica à nossa vida hoje. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria imensa poder compartilhar esse momento com vocês aqui no canal Reflexões Bíblicas. Eu sou o pastor Éder e quero declarar, em nome de Jesus, bênçãos e vitórias sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Que o Senhor derrame abundantemente do seu amor e da sua graça sobre cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nós vamos falar sobre um tema poderoso e cheio de significados: a história de Ismael, o filho de Abraão. Muitos conhecem a história de Isaac, o filho da promessa, mas será que temos compreendido a profundidade e o propósito da história de Ismael? Prepare o seu coração, porque o que vamos compartilhar aqui não é apenas uma narrativa histórica. É uma mensagem que tem o poder de transformar a sua visão sobre a fidelidade de Deus e o seu plano para todos nós. Antes de continuarmos, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal Reflexões Bíblicas. Clique no botão de inscrever-se, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos levar a palavra de Deus a muitas pessoas e permitir que ela alcance corações que estão sedentos por respostas e pela verdade. Amém? Agora, antes de mergulharmos nesse tema tão especial, vamos juntos fazer uma breve oração. Eu peço que você, onde quer que esteja, levante as suas mãos e feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento e pela oportunidade de estudar a tua palavra. Pai, nós te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para compreender a profundidade das Escrituras. Revela a tua verdade, Senhor, e derrama bênção sobre cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Que esta mensagem possa trazer encorajamento, direção e transformação. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, para entender a história de Ismael, precisamos voltar no tempo, para o livro de Gênesis, onde tudo começou. Abraão, conhecido inicialmente como Abrão, foi chamado por Deus para sair da sua terra e da sua parentela e seguir para um lugar que Deus lhe mostraria. Ele recebeu uma promessa grandiosa, de que seria pai de uma grande nação, mesmo quando ele e sua esposa Sarai enfrentavam a realidade da infertilidade, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Porém, o tempo passou, e Sarai, ainda sem conseguir conceber um filho, decidiu tomar uma atitude que mudaria o curso da história. Vamos ler o que está escrito em Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E Abrão atendeu à voz de Sarai. Assim, Sarai tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a seu marido Abrão, depois de terem habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. Aqui vemos que, diante da demora em se cumprir a promessa de Deus, Sarai tentou resolver o problema com suas próprias mãos. Ela ofereceu sua serva Agar para que Abrão pudesse ter um filho através dela. E foi assim que Ismael foi concebido. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós também tentamos ajudar Deus em seus planos, tomando decisões precipitadas e saindo da direção que Ele traçou para nós? Reflita sobre isso. Quando Agar concebeu, começou a haver tensão entre ela e Sarai. O ciúme e o desprezo tomaram conta da situação, e Agar acabou fugindo para o deserto. Foi ali, no deserto, que o anjo do Senhor apareceu a Agar, trazendo uma mensagem poderosa. Em Gênesis capítulo 16, versículos 10 a 12, o anjo diz: Eu multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de maneira que não será contada,
por numerosa que será. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. O nome Ismael, meus irmãos, significa Deus ouve. Isso nos mostra que, mesmo em meio ao abandono, ao desprezo e à rejeição, Deus estava atento à dor de Agar e ao futuro de Ismael. Isso nos ensina algo muito importante: o nosso Deus é um Deus que ouve. Ele ouve o nosso clamor, Ele vê as nossas lágrimas, e Ele nunca nos abandona. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo: quantas vezes você já se sentiu como Agar, perdido no deserto, sem direção, sem esperança? Quantas vezes você já se sentiu esquecido, como se ninguém se importasse com você? Saiba que o mesmo Deus que ouviu Agar e prometeu cuidar de Ismael é o mesmo Deus que cuida de você hoje. Ele não esqueceu de você, e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Irmãos, a história de Ismael é apenas o começo de uma grande revelação. No próximo momento, vamos explorar como Deus continuou a cuidar de Ismael e como a sua vida se entrelaça com o plano divino para a humanidade. Se você está gostando do conteúdo até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Acompanhe os próximos minutos, pois há muito mais a ser revelado sobre a história de Ismael. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amados irmãos, que alegria continuar caminhando com vocês nesta jornada pela história de Ismael, o filho de Abraão que, embora muitos considerem esquecido, foi grandemente abençoado por Deus. No bloco anterior, vimos como Ismael foi concebido, como Agar fugiu para o deserto e como Deus, em sua infinita misericórdia, enviou um anjo para consolar e prometer bênçãos a ela e ao seu filho. Agora, vamos avançar nessa história e descobrir como Deus cuidou de Ismael e qual foi o propósito divino para a sua vida. Continuando no livro de Gênesis, vemos que Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos de idade, Gênesis capítulo 16, versículo 16. Ele foi o primogênito de Abraão, o primeiro fruto de sua descendência. Entretanto, como sabemos, Deus tinha um plano específico para Abraão e Sara: dar-lhes um filho nascido do ventre de Sara, mesmo que ela fosse estéril e de idade avançada. Esse filho seria Isaque, o herdeiro da promessa divina. Podemos imaginar os anos que se seguiram após o nascimento de Ismael. Ele cresceu na casa de Abraão, sendo amado por seu pai. Não há dúvidas de que Ismael era especial para Abraão, pois ele era sua única descendência naquele momento. Mas, meus irmãos, o que acontece quando Deus nos dá uma promessa, mas tentamos antecipar o seu tempo ou tomar o controle em nossas próprias mãos? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. 13 anos depois do nascimento de Ismael, quando Abraão tinha 99 anos e Sara 90, Deus apareceu a Abraão novamente para confirmar sua aliança e declarar que Sara daria à luz um filho. Em Gênesis capítulo 17, versículos 19 a 21, está escrito: E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Aqui vemos algo extraordinário. Embora Ismael não fosse o filho da promessa, Deus não o rejeitou. Pelo contrário, ele declarou que Ismael seria abençoado e que dele sairia uma grande nação. Isso nos mostra que, mesmo quando os nossos planos não seguem exatamente o modelo que Deus desenhou, Ele ainda é fiel e misericordioso. Ele tem cuidado, Ele tem propósito, e Ele não abandona aqueles que estão sob o seu olhar. Quando Isaque nasceu, os conflitos dentro da família se intensificaram. Sara percebeu que Ismael zombava de Isaque, e isso a incomodou profundamente. Em Gênesis capítulo 21, versículos 10 a 12, lemos: E disse a Abraão: Deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito penosa aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça penoso por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Essa foi uma decisão dolorosa para Abraão, pois,
Como pai, ele amava Ismael. No entanto, mais uma vez, Deus reafirmou seu plano. Isaque seria o herdeiro da aliança, mas Ismael não seria esquecido. Deus ordenou que Abraão ouvisse Sara, e assim Agar e Ismael foram enviados para o deserto. Imagine o coração de Abraão naquele momento, irmãos. Imagine o sentimento de Agar e Ismael, sendo enviados embora, aparentemente sem rumo, para o deserto. Mas Deus tinha um plano. No deserto, quando a água acabou e a situação parecia desesperadora, Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou, pois não queria vê-lo morrer. Seu coração estava esmagado pela dor. Mas então, algo maravilhoso aconteceu. Em Gênesis capítulo 21, versículos 17 a 20, lemos: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Que passagem poderosa! Deus ouviu a voz de Ismael. Ele viu o sofrimento de Agar e não os deixou perecer no deserto. Ele abriu os olhos de Agar para que ela visse o poço de água, mostrando que ele é o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que nunca abandona aqueles que estão em necessidade. Ismael não foi esquecido, irmãos. Deus estava com ele enquanto ele crescia no deserto, e ele se tornou um homem forte e habilidoso, conforme a promessa. Agora, eu quero perguntar a você: quantas vezes você já se sentiu no deserto da vida, sem enxergar saída, sem forças para continuar? Quantas vezes você já pensou que Deus havia se esquecido de você? Saiba que, assim como Deus abriu os olhos de Agar para ver o poço de água, Ele também pode abrir os seus olhos espirituais para enxergar a solução e o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus é fiel para cumprir suas promessas, e Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. A história de Ismael nos ensina que, mesmo quando somos rejeitados pelos homens, Deus nos acolhe. Mesmo quando o mundo nos despreza, Deus nos ama. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, e a sua graça é suficiente para nos sustentar. Se você está enxergando essa verdade até aqui, escreva nos comentários: Deus ouve o meu clamor, e eu confio na sua promessa. Ainda há mais a ser revelado sobre a trajetória de Ismael e como essa história se conecta com o plano maior de Deus para a humanidade. Por isso, não saia daí e continue conosco. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Amados irmãos, que a paz do Senhor continue a reinar em nossos corações enquanto seguimos mergulhando na palavra de Deus e explorando a história completa de Ismael, o filho que muitos consideram esquecido, mas que foi profundamente amado e abençoado por Deus. Até aqui, vimos como Ismael nasceu, como Agar e ele enfrentaram o deserto e como, em meio às dificuldades, Deus ouviu o clamor deles e o sustentou. Mas a trajetória de Ismael não termina aí. Há ainda muito a aprender sobre sua vida e sobre como Deus cumpriu suas promessas a respeito dele. Vamos relembrar o que Deus prometeu a Agar no deserto, que Ismael seria pai de uma grande nação. Essa promessa é reafirmada em várias partes do livro de Gênesis, mostrando que Deus nunca esquece o que diz. Ele é um Deus de alianças e suas palavras são eternas e imutáveis. Em Gênesis capítulo 25, versículos 12 a 18, encontramos um registro importante sobre os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu, e estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas linhagens. E estes foram os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e Ismael habitou diante da face de todos os seus irmãos. Aqui vemos que Deus cumpriu sua palavra. Ismael teve 12 filhos, que se tornaram líderes de clãs e estabeleceram suas próprias vilas e castelos. Eles se espalharam por uma vasta região, desde Avilá até Sur, formando uma poderosa nação, exatamente como Deus havia prometido. Isso nos ensina que as promessas de Deus não falham, irmãos. Mesmo quando enfrentamos dificuldades e desafios, podemos confiar que Ele é fiel e que suas promessas se cumprirão no tempo certo. Agora,
quero destacar algo muito significativo sobre a relação entre Ismael e Isaque. Embora houvesse conflito entre eles durante a infância, vemos um momento de reconciliação e união no final da vida de Abraão. Em Gênesis capítulo 25, versículo 9, está escrito: E Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que está em frente de Manre. Este versículo pode parecer simples, mas ele carrega um significado profundo. Isaque e Ismael, que haviam sido separados por tanto tempo, se reuniram para enterrar seu pai Abraão. Isso nos mostra que, apesar das diferenças e conflitos humanos, o propósito de Deus é sempre maior. Ele deseja a reconciliação, o perdão e a unidade entre os seus filhos. Assim como Isaque e Ismael se uniram para honrar seu pai, Deus nos chama a viver em paz e harmonia uns com os outros, independentemente de nossas diferenças. Vale a pena refletir aqui, irmãos: será que há alguém em sua vida com quem você precisa se reconciliar? Será que há mágoas ou ressentimentos que precisam ser deixados aos pés da cruz? A história de Ismael e Isaque nos ensina que, mesmo em meio a conflitos, Deus pode trazer cura e restauração. Ele é o Deus que transforma corações e nos chama a viver em amor. Além disso, Ismael desempenha um papel significativo na história do plano de Deus para a humanidade. Seus descendentes se tornaram uma grande nação, e muitos estudiosos apontam que os povos árabes têm suas origens na linhagem de Ismael. Isso significa que Ismael, embora não fosse o filho da promessa direta, foi usado por Deus para um propósito grandioso. Ele se tornou uma parte importante da história da humanidade, mostrando que todos nós, independentemente de nossas origens ou circunstâncias, temos um papel a desempenhar no plano divino. Agora, quero trazer uma reflexão para a sua vida. Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para você? Assim como Ismael, talvez você já tenha enfrentado rejeição, abandono ou dificuldades. Talvez você sinta que está vagando pelo deserto, sem direção. Mas saiba disso, irmão e irmã, Deus tem um plano para você. Ele ouve o seu clamor, ele vê as suas lágrimas, e ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não consegue enxergar. A história de Ismael nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça e do amor de Deus. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui e pedir que você escreva nos comentários: eu creio que Deus tem um propósito para minha vida. Declare isso com fé, mesmo que as circunstâncias ao seu redor pareçam contrárias. Deus é fiel, e Ele está preparando algo maravilhoso para você. Agora, voltando à história de Ismael, vemos que ele não apenas sobreviveu ao deserto, mas prosperou. Ele se tornou um líder, um homem forte e resiliente, e sua descendência foi numerosa e poderosa. Isso nos ensina que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer adversidade. Mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Lembre-se, irmãos, que o nome Ismael significa Deus ouve. Esse nome é um lembrete eterno de que Deus está atento às nossas orações. Ele ouviu Agar e Ismael no deserto, e Ele ouve você hoje. Não importa o quão difícil seja a sua situação, não importa o quão solitário ou esquecido você se sinta, Deus está ouvindo. Ele está agindo em seu favor, mesmo que você ainda não veja o resultado. Se você está sendo abençoado por esta mensagem, eu quero encorajá-lo a compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Há muitas pessoas que precisam ouvir que Deus não se esqueceu delas, que há esperança, e que há um propósito para suas vidas. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e encorajamento. No próximo momento, vamos concluir a narrativa de Ismael e refletir sobre as lições espirituais que podemos aplicar em nossa vida hoje. Fique comigo até o final, porque a última revelação é a mais poderosa de todas. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Amados irmãos, chegamos agora à parte final dessa história poderosa e cheia de significados. A história de Ismael, o filho que muitos consideram esquecido, nos revela verdades profundas sobre o caráter de Deus e o seu plano para a humanidade. Ao longo deste vídeo, vimos como Ismael foi concebido, como ele enfrentou o deserto com sua mãe Agar, como Deus interveio em sua vida e como suas promessas se cumpriram de maneira gloriosa. Agora, vamos refletir sobre as lições espirituais que essa narrativa nos ensina e como podemos aplicá-las às nossas próprias vidas. Uma das verdades mais marcantes da história de Ismael é que Deus não faz acepção de pessoas. Embora Ismael não fosse o filho da promessa direta, Deus nunca o abandonou. Ele ouviu o clamor de Agar, cuidou de Ismael no deserto, prometeu abençoá-lo e cumpriu cada uma de suas palavras. Isso nos ensina que o amor de Deus não está limitado às nossas circunstâncias ou ao que os outros pensam de nós.
Ele nos ama incondicionalmente e tem um propósito para cada um de seus filhos. O Salmo capítulo 34, versículo 18, diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa passagem reflete perfeitamente o que aconteceu com Agar e Ismael no deserto. No momento em que tudo parecia perdido, quando Agar chorava e pensava que seu filho iria morrer, Deus apareceu. Ele ouviu o choro do menino e trouxe provisão, mostrando que ele é o Deus que vê, que ouve e que salva. Isso nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, Deus está presente. Ele nunca nos abandona, e sua graça é suficiente para nos sustentar. Outra lição importante que aprendemos com a história de Ismael é sobre a paciência e a confiança no tempo de Deus. Abraão e Sara, ao tentarem resolver a situação por conta própria, acabaram criando um conflito que afetou suas vidas e a vida de outros. Quantas vezes nós também somos tentados a agir precipitadamente, tentando ajudar Deus? Mas a palavra nos ensina, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Precisamos aprender a confiar em Deus e esperar pelo cumprimento de suas promessas em nosso tempo de deserto. Agora, irmãos, quero que pensem em algo. Quantas vezes você já se sentiu como Ismael ou Agar? Quantas vezes você já se sentiu rejeitado, esquecido ou sem esperança? Talvez você esteja passando por um momento em que parece que Deus está distante, que Ele não está ouvindo o seu clamor. Mas a história de Ismael nos prova que Deus está sempre atento. Ele ouve o nosso choro, Ele vê a nossa dor, e Ele age no momento certo. Não importa o quão impossível a situação pareça, Deus pode abrir um poço de água no meio do deserto da sua vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa é para você, irmão e irmã. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele deseja abençoá-lo, guiá-lo e usá-lo para o seu propósito. Assim como ele fez com Ismael, Deus pode transformar a sua história e usá-la para a sua glória. Outro ponto que não podemos ignorar é o significado do nome Ismael, que, como vimos, significa Deus ouve. Esse nome é um lembrete constante de que Deus está sempre atento às nossas orações. Talvez você esteja clamando por algo há muito tempo e ainda não viu a resposta. Mas saiba que Deus ouve cada palavra, cada lágrima, e Ele está trabalhando em seu favor, mesmo que você não perceba. Confie nele, pois Ele é fiel e justo. A história de Ismael também nos ensina sobre a importância da reconciliação. Vimos que Ismael e Isaque, apesar de seus conflitos, se uniram para enterrar seu pai Abraão. Isso nos lembra que Deus nos chama para viver em paz uns com os outros. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se há alguém em sua vida com quem você precisa se reconciliar, faça isso hoje. Não permita que mágoas ou ressentimentos impeçam você de experimentar a plenitude do amor de Deus. Por fim, irmãos, quero destacar algo muito importante. A história de Ismael nos aponta para a grandeza do plano de Deus. Embora Ismael não fosse o filho da promessa direta, ele foi uma peça importante no plano divino. Seus descendentes se tornaram uma grande nação, e sua vida foi usada para a glória de Deus. Isso nos mostra que todos nós temos um papel a desempenhar no plano de Deus, independentemente de nossas circunstâncias ou limitações. Deus pode usar você, exatamente onde você está, para cumprir os seus propósitos. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite especial. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento. Não importa quem você é, o que você já fez ou pelo que você está passando, Jesus está de braços abertos para recebê-lo. Ele morreu na cruz por você, para que você pudesse ter vida eterna. Aceite-o como seu Senhor e Salvador, e permita que Ele transforme a sua vida. Agora, vamos fazer uma oração juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta mensagem e por tudo que aprendemos com a história de Ismael. Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus que ouve, que vê e que cuida de nós. Nós entregamos a Ti as nossas vidas e pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos sempre lembrar que Tu nunca nos abandonas e que tens um propósito maravilhoso para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se você foi tocado por esta mensagem, escreva nos comentários: Deus, eu confio em Ti e no Teu plano para minha vida. E não se esqueça de se inscrever no canal Palácio da Arte, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas.
Vamos espalhar a palavra de Deus e alcançar mais corações para o reino. Obrigado por ter ficado até o fim. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, e eu espero você no próximo vídeo. Não deixe de conferir os vídeos sugeridos na tela final, pois eles trazem mensagens que certamente vão edificar ainda mais a sua caminhada com Cristo. Fique na paz do Senhor. Amém.